Você já abriu a fatura sabendo que ia doer e mesmo assim, quando olhou linha por linha, não fazia ideia de onde tinha ido parar? Não tem nenhuma compra absurda ali, não tem carro, não tem viagem, não tem nada que você possa apontar e dizer foi isso. São 20, 30 linhas pequenas, cada uma fazia sentido no dia que aconteceu. E aí vem o pensamento, sempre o mesmo e sempre no escuro. Eu devia ter mais controle. Eu devia ser mais organizado. Se eu confiasse mais em Deus, eu não estaria assim. Eu preciso te dizer uma coisa logo no começo, antes de qualquer versículo, porque se eu deixar para o fim, você vai passar 18 minutos se sentindo julgado. O seu extrato não é o raio-x da sua alma. Ele é a maior parte do raio-x do ambiente que você decide. E eu já vou te mostrar o que é que a neurociência descobriu sobre esse ambiente. O que é que a Bíblia diz que realmente se forma com o dinheiro. E uma coisa que eu fiz errado por quase 2 anos. Fica comigo, principalmente se você já concluiu que o problema era o seu caráter. Quase todo vídeo cristão sobre dinheiro faz a mesma coisa. Ele parte do princípio de que a decisão ruim veio primeiro e o aperto veio depois. Você gastou errado, então você se apertou. Consertando o coração, você conserta o extrato. Só que tem um estudo que virou isso do avesso e ele foi publicado na revista Science em 2013. Foram 4 autores. O título do artigo é direto: Pobreza prejudica a função cognitiva. Eles fizeram 2 coisas. Primeiro, num shopping em Nova Jersey, eles pediram que as pessoas imaginassem um concerto de carro inesperado. Para metade, o concerto era barato. Para a outra metade, era caro. Depois, aplicaram testes de raciocínio que não tinham nada a ver com dinheiro. Quem tinha renda mais alta não mudou nada. Quem tinha renda mais baixa piorou o desempenho. Só de pensar na despesa, nem gastou nada ainda. Mas, segundo o estudo, é o que fecha o argumento e é o que eu quero que você guarde. Eles foram até Tamil Nadu, na Índia, e testaram agricultores que recebem quase toda a renda do ano de uma vez só, na colheita. Testaram as mesmas pessoas 2 vezes, antes da colheita, quando estavam sem dinheiro, e depois, quando estavam com dinheiro. O mesmo agricultor, ele teve desempenho pior antes da colheita. Mesma pessoa, mesma cabeça, mesma fé, mesma história de vida. O que mudou foi o quanto faltava no bolso. A explicação dos pesquisadores é que a preocupação com o dinheiro consome recurso mental. Ela ocupa espaço e aí sobra menos cabeça para tudo mais, inclusive para decidir sobre dinheiro. Escuta isso aqui com calma. Não é que você decide mal e por isso falta. É que quando falta, você decide com metade da cabeça ocupada. E eu preciso ser honesta. Esse estudo, ele recebeu crítica metodológica publicada e os autores responderam defendendo o resultado. Não é uma lei da natureza, mas é um achado sério. E ele contradiz frontalmente a ideia de que aperto financeiro é sintoma espiritual. Antes de continuar, eu preciso ser clara sobre uma outra coisa. Eu não sou consultora financeira, não sou economista, não é a minha área e eu não vou fingir que é. Se você tem dívida ativa, juros correndo, nome negativado, o caminho é orientação profissional de verdade, serviço de defesa do consumidor, Procon, programa de negociação, alguém que entenda de números e que possa te ajudar. O que eu entendo, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, é de comportamento e de hábito. Eu passo o dia entendendo por que as pessoas fazem o que fazem com o corpo e por que repetem o que não querem repetir. Então esse vídeo não é sobre planilha, é sobre o que acontece nos 3 segundos antes de você apertar o botão comprar. E é sobre o que a Bíblia diz que está sendo formado ali, que é uma coisa que eu não vi ninguém falar. Agora eu vou te mostrar o que é que acontece no seu cérebro e na hora da compra, e é fascinante. 2007, revista Neuron, Brian Knudson, de Stanford, com pesquisadores de Carnegie Mellon e do MIT. 26 pessoas dentro de um aparelho de ressonância com dinheiro de verdade para gastar. O experimento mostrava o produto e depois mostrava o preço daquele produto e depois a pessoa decidia comprar ou não. E eles viram 3 coisas acontecendo em ordem. Quando aparecia o produto, acendia o núcleo accumbens. É a região que é ligada à antecipação de qualquer ganho, aquela da expectativa boa. Quando aparecia o preço alto demais, acendia a ínsula. E aqui presta atenção, a ínsula é um localzinho no nosso cérebro que está ligado à antecipação das perdas.
É a mesma região que participa do processamento de dor. E ao mesmo tempo, o preço desativava uma área do córtex pré-frontal ligada a pesar ganho contra a perda. E o mais impressionante do estudo é que a atividade nessas regiões previa se a pessoa ia comprar melhor do que ela mesma dizia que ia fazer. Então, entenda aqui qual é a mecânica. O produto é como se fosse o pedal do carro. O preço é o freio do carro. Agora eu quero que você pense comigo numa coisa. O que é que aconteceu no comércio nos últimos 20 anos? A gente tem cartão salvo no navegador, no nosso celular, compra em um clique, 12 vezes sem juros, onde você vê a parcela e não o total. Compre agora, pague depois. Assinatura que renova sozinha e você nem lembra. Aplicativo de comida que já tem o seu endereço e o seu cartão e o seu pedido favorito. Repara só. Nada disso te faz querer mais o produto. Tudo isso tira o preço do momento da decisão. Não mexeram no seu pedal, desligaram seu freio. E aí tem a categoria onde o freio simplesmente não existe. Aposta online, que você não vê o preço, não vê carrinho, não vê fatura chegando depois, o saldo já tá lá dentro, vê o número na tela. E a cada rodada não tem nenhum momento que o seu cérebro seja convidado a doer. Eu não estou aqui para fazer sermão sobre jogos de apostas. Eu tô aqui dizendo uma coisa técnica, é o produto mais bem desenhado do mundo para que a sua ínsula nunca seja chamada aquela que freia. E olha, se isso aqui te pegou, e eu sei que pegou gente que está assistindo agora, isso tem um nome clínico e tem tratamento, não é frouxidão. Procura um profissional de saúde mental e no serviço público procura o CAPS da sua cidade. Não tenta resolver essas coisas sozinho com força de vontade, porque não foi força de vontade que te colocou aqui. Existe um sistema que foi programado para fazer com que as pessoas se viciem. Agora, os números daqui, porque isso não é papo de outro país, é papo de Brasil. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. É o maior nível desde que essa pesquisa existe. Perto de 30% com dívida em atraso e mais de 10% dizendo na cara que não vão conseguir pagar. O cartão de crédito é a principal modalidade de dívida do país. E o rotativo do cartão, que é o que acontece quando você paga menos que o total da fatura, roda em torno de 430% ao ano. 430. Segundo o Banco Central, o número de pessoas usando cartão nas modalidades com juros saiu de 34 milhões em 2020 para quase 53 milhões em 2024. Agora, eu quero que você faça uma conta comigo. Não de dinheiro, de gente. Se dinheiro fosse questão de caráter, 8 em cada 10 famílias deste país teriam problema de caráter. Você acredita nisso? Eu não acredito. Provérbios 22 diz uma coisa com uma precisão que incomoda muito. Provérbios 22, versículo 7. O que toma emprestado fica servo de quem empresta. E olha, isso não é acusação. É descrição de mecânica. O provérbio ele não está dizendo que quem deve é mau. Está dizendo que a dívida cria uma relação de poder e que essa relação muda quem manda na sua vida. 430% ao ano é exatamente isso, escrito em planilha. E agora eu quero te mostrar um homem na Bíblia que orou uma coisa que quase ninguém tem coragem de orar. Provérbios 30, de 8 a 9, é a oração de Agur. Ele fala o seguinte: não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico nem muito pobre. Dê-me somente aquilo de que realmente preciso, pois, tendo demais, seria ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza, a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome do meu Deus. Ele pede a Deus para não lhe dar nem pobreza nem riqueza, e olha o motivo que ele dá para os dois lados. Com muito, ele teme se fartar e negar a Deus, dizendo quem é o Senhor. Com pouco, ele teme roubar e profanar o nome de Deus. Para aí, lê aqui de novo comigo. Um homem inspirado pediu para não ser pobre e o motivo dele não foi conforto, foi risco espiritual. Ele sabia que a privação pressiona a pessoa para lugares que ela não escolheria. Isso muda tudo na forma como a gente fala de dinheiro na igreja. A Bíblia trata a falta como perigo espiritual, sem dizer que a alma da pessoa causou a falta. Ela reconhece que a pressão da necessidade empurra. É a mesma coisa que aqueles pesquisadores mediram lá na Índia, em Tamil Nadu.
3.000 anos depois com um teste cognitivo. E já que a gente está corrigindo coisa, vamos corrigir a frase mais mal citada do assunto. Todo mundo diz que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que está escrito. 1 Timóteo 6,10 são duas diferenças e as duas importam. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E não é a raiz de todos os males, é a raiz de todo tipo de mal. Parece detalhe, né? Porque a versão errada faz gente pobre se sentir culpada por querer melhorar de vida, e não é isso que o texto diz. Querer provar para sua casa não é ganância. Ganância é outra coisa. Agora o versículo que provavelmente te trouxe até aqui, e eu vou te mostrar que quase todo mundo lê ele de trás para frente, inclusive eu por muito tempo. Mateus 6:21. Diz o seguinte: pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Presta atenção no tempo do verbo estará. A leitura que a gente faz normalmente é assim: olha para onde vai o seu dinheiro e você descobre onde já está o seu coração. O extrato como exame, o extrato como julgamento, mas não é isso que está escrito. Jesus não disse que o dinheiro revela o coração. Ele disse que o coração vai atrás do dinheiro. Primeiro o tesouro, depois o coração, nessa ordem. Isso não é diagnóstico, é formação. E deixa eu te dizer porque essa é a melhor notícia desse vídeo inteiro. Se fosse diagnóstico, você estaria condenado pelo que já fez. As linhas da sua fatura seriam a sentença. Mas se é formação, então o que importa não é a compra de ontem, é para onde vai a próxima. Porque o seu coração vai atrás, sempre vai. Isso não é ameaça, é promessa. Você não conserta o coração para depois consertar o dinheiro. Você redireciona o dinheiro e o coração se muda junto. É assim que Jesus descreveu o mecanismo. E olha uma coisa que eu só percebi montando esse vídeo. Esse versículo está em Mateus 6. Sabe o que é que vem logo depois no mesmo discurso, poucos versículos abaixo? Jesus falando para não andar ansioso pela sua vida. Dinheiro e ansiedade no mesmo bloco de fala. Ele nunca separou as duas coisas, fomos nós que separamos. Agora eu vou parar de citar estudo e falar de mim. Eu tive um problema com isso, não com compra grande, com compras pequenas e repetidas, que é muito pior porque não parece nada. Curso online, aplicativo de comida, assinatura de streaming que eu nem lembrava que tinha, e livros. E eu sei que livro não é supérfluo, mas estava demais. E eu sabia que estava demais. E o padrão era sempre o mesmo, todo santo dia. Cansaço muito grande, primeiro, pós-plantão, aí chegava a notificação de promoção. Repara na ordem, ela importa. Não era a vontade que via primeiro, era a exaustão. E aí alguém colocava o pedal na minha mão exatamente no momento que eu não tinha freio nenhum sobrando. O que me acordou não foi uma fatura, foi uma coisa parada. Eu vi, meses depois, uma coisa que eu tinha comprado e eu nunca usei, parada lá. E não doeu pelo dinheiro, doeu porque eu lembrei exatamente de como eu me senti no momento que eu comprei. E não era a vontade daquilo, era outra coisa. E olha quanto tempo levou para eu mudar de verdade? Quase 2 anos. Não foi um vídeo, não foi uma decisão, não foi uma oração de entrega numa quarta-noite. Foram quase 2 anos de idas e vindas, e quando finalmente virou foram 2 coisas, só 2. A primeira, eu passei a olhar o valor total das compras e não o valor da parcela, só isso. E olha o que é que isso aqui tem. À luz do que a gente viu, do que Knudsen falou, o valor total é o freio. A parcela é o freio escondido. Quando eu passei a olhar o total da compra, eu não fiquei mais forte. Eu religuei uma coisa que tinham desligado sem me avisar. A segunda é que eu mudei o critério. Eu parei de perguntar, eu quero isso? E passei a perguntar, aquilo ali tem retorno visível em alguma coisa na minha vida que eu quero ser? Crescimento espiritual, ajudar alguém, crescimento profissional, minha família. E eu não sabia. Quando eu comecei a fazer isso, eu vi que eu estava fazendo exatamente o que Cristo descreveu em Mateus 6. Eu estava escolhendo o tesouro e estava deixando o coração ir atrás. Foi atrás. Levou tempo, mas foi. Então, se você quer 3 coisas práticas, são essas. A primeira, religa o freio. Tira o seu cartão salvo do navegador, dos aplicativos, do celular, desliga as notificações de promoção, sai da lista de e-mail das lojas. Olha o total antes da parcela, sempre. Não é disciplina, é engenharia. Segunda coisa, e essa é a mais importante e é a que ninguém fala. Se o seu problema não é gasto emocional e sim
renda que não cobre o básico, esse vídeo não é o seu remédio. Não é falta de fé, não é falta de caráter e mais nenhuma fase bonita ou frase bonita vai pagar a sua conta. Procura orientação de verdade, renegociação, órgão de defesa do consumidor e não deixa ninguém, incluindo eu, te fazer se sentir culpado por uma coisa que é conta e não é pecado. Terceiro, em vez de auditar as 5 últimas compras para se envergonhar, escolhe uma destinação nova para o mês que vem. Uma só, por menor que seja, e observa o que é que acontece com o seu coração. Ou seja, seu próximo gasto será por propósito e não porque você está exausto, impaciente, ansioso. Você vai destinar o seu próximo gasto. E eu quero terminar com o versículo mais mal usado do Brasil. Posto todas as coisas naquele que me fortalece. Você já viu isso em camiseta, em legenda de foto, em post de gente vendendo curso? Agora, olha aqui o versículo de cima, Filipenses 4, de 11 a 13. Olha o que é que Paulo diz. Não estou dizendo isto porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Eu gosto muito dessa versão. Paulo aprendeu a viver com pouco e a viver com muito, a ter fartura e a passar necessidade. E só depois disso ele diz, o posso todas as coisas. O tudo dele não é conquistar tudo. O tudo dele é aguentar as 2 pontas sem quebrar. Ter pouco sem se amargurar, com confiança em Deus. Ter muito sem se perder naquele tanto de coisa. Ter propósitos. E ele diz uma coisa que quase ninguém repara. Ele aprendeu. Ele não nasceu sabendo. Não recebeu pronto numa noite de oração. Ele aprendeu. E aprender leva tempo. No meu caso, quase 2 anos. E eu ainda estou aprendendo porque muitas coisas mudam o tempo inteiro no comércio, com o passar do tempo, com a tecnologia. Então, eu não vou terminar te dizendo para desejar menos. Isso é fácil de falar para quem já tem. E eu vou terminar te dizendo outra coisa. O seu extrato não decide quem você é, mas ele decide um pouquinho por mês quem você vai virar. Porque o coração vai atrás, sempre vai. Então, escolha certo para onde está indo o seu coração. E é isso que eu quero nos comentários. Não quero que você confesse nenhum gasto, não quero que ninguém se exponha aqui. Eu quero que você escreva nos comentários alguma coisa para onde você vai mandar o dinheiro de propósito para esse mês. Por menor que seja, R$5 conta. Escreve aí embaixo para onde é que vai ser o dinheiro. É isso. Nos vemos por aí em breve. Até o próximo vídeo.